Senhor, meus irmãos, estaremos na lição 3 da Revista dos Adultos. O título da lição é O Céu, o Destino do Cristão. O tema trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Glórias a Deus. Esse trimestre a gente está estudando sobre essa jornada, desde o início, durante o percurso, o meio e até o final. Já vimos 2 lições, uma falando sobre o novo nascimento, a outra falando sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E hoje vamos vislumbrar o final da jornada. Glórias a Deus, para que a gente possa realmente perceber que o final é maravilhoso. O destino que nos aguarda, se formos perseverantes nessa caminhada, é inefável, é maravilhoso, é algo que o Senhor preparou para nós e não há nada neste mundo que possa se comparar com a glória que nos está reservada. Então vamos falar sobre o céu, para nos dar mais ânimo ainda para continuar a jornada. Louvado seja o nome do Senhor. E nas próximas lições voltaremos ao caminho. Hoje a gente só vai dar esse vislumbre, glórias a Deus, onde nós queremos chegar. Qual é o nosso alvo? Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Glórias a Deus. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Aleluia. A Bíblia vai mostrar em inúmeros textos características desse céu, esse lugar maravilhoso onde haveremos de morar. Não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, por Ele ter enviado seu Filho, amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então a Bíblia, a gente vai ver aqui algumas referências, descortinando um pouquinho da nossa morada. É claro que, como Paulo disse, ele viu coisas inefáveis, ele não sabia explicar, ele não tinha como se expressar as coisas maravilhosas, mas algo que reacende, que reaviva a sua esperança, e tenho certeza que ali gerou muito mais ânimo para ele continuar na carreira. Ele era oprimido, ele era perseguido, sofria açoites, risco de morte, mas nada disso o desanimava. Aleluia. Pois ele sabia que melhor ainda era quando chegasse lá no céu. Em Filipenses ele disse, não é melhor ir, mas eu tenho que ficar, eu tenho que estar aqui servindo. Ele dizia que estava dividido. Aleluia, porque viver era ganho, mas o morrer também era lucro. Louvado seja Deus. Chega à conclusão que ele tinha que ficar ali servindo e ajudando a outros também a alcançar o céu. Louvado seja Deus. E o texto bíblico se encontra em Filipenses 3, 13, 14, versículo 20 e 21, e Apocalipse 21, de 1 a 4. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias a Deus. Então, textos que levantam um pouquinho a cortina para a gente observar o final da nossa jornada, nossa recompensa eterna. Aleluia, a presença de Deus conosco, louvado seja o nome do Senhor, e não havendo mais lágrima, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Aleluia, novos céus e nova terra para nós habitarmos com Ele. Louvado seja Deus. Os objetivos da nossa lição são distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus,
apresentar o conceito de céu, conforme o livro de Apocalipse, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. A jornada é grande, há os desafios, há as oposições, o caminho é apertado, aleluia, mas o destino é maravilhoso, né? É o lugar de repouso após essa árdua carreira da vida cristã. Paulo escrevendo a Timóteo ali em seus últimos textos, dizendo: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Né? Ele agora guardava a coroa da justiça, louvado seja o nome do Senhor. Então ele conseguiu chegar até o fim, perseverou, aleluia, e ia ter essa recompensa que está reservada a todo cristão, todos aqueles que creram, aleluia, se arrependeram dos pecados e seguiram a Cristo. A introdução da nossa lição diz o seguinte: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar sua existência. Né? Então, as pessoas imaginam coisas vãs e muitos até negam a existência do céu. Acho que morreu, acabou. Mas a Bíblia nos mostra uma outra direção, outro caminho. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. João 11, 25, 26, 14, 2, 3 e Atos 1, 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Né? Então, Jesus, em João 14, disse que ia preparar o lugar e voltaria outra vez, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Aleluia, então habitaremos com ele. Em Atos 1,11 disse: eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Na nova versão internacional. Glórias a Deus. Então nós temos essa promessa que o próprio Jesus nos fez. Louvado seja Deus. Em vista disso, nosso propósito é de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Primeiro tópico, irmãos, fala sobre o céu, o alvo de todo cristão. Primeiro subtópico, definindo o céu. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu, os céus, Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego, Ouranos, céu, Mateus 3:2, Apocalipse 21:10, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo e atmosfera. Segundo, céus siderais estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeita, onde deuses e criaturas celestes habitam. Nesse aspecto, temos esses dois sentidos, né? Dois céus. O céu atmosférico e o céu onde Deus habita. Né? Então, nós veremos mais à frente, né, que, conforme a Bíblia, extraindo então da Escritura, a gente vê que há três céus. Né? Três céus é diferente da tradição judaica, que elenca 7 céus. Né? Mas a gente vai para o que a Bíblia fala, né? Não que os rabinos ensinavam, que alguns até extraem de livros apócrifos. Né? Então a gente lê na Bíblia que Paulo põe até o terceiro céu. É claro que no termo da palavra a gente poderia só dizer dois, né? O céu natural e o céu sobrenatural. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamaim foi traduzida por altura e Oranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos. Então, daí vem essa definição de 3 céus. Céu atmosférico, está lá em Deuteronômio 11:17. Segundo, universo ou firmamento do céu, Gênesis 1:14, 15:5 e Hebreus 1:20. E terceiro, morada de Deus, Isaías 63:15, Mateus 7:11 e 21 e Apocalipse 3:12. Dos 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, morada de Deus. Então são 3 céus nesse aspecto. Tem o céu atmosférico, né? A nossa atmosfera, né? Que a gente olha para o céu e vê as nuvens, tudo isso. O céu, que é o firmamento, o céu, que é o espaço, né? O espaço sideral, onde estão os astros, né? Os planetas. E o terceiro céu, que seria além, né? Dessa perspectiva física. Né? Então, o céu que a gente não vê com os nossos olhos, que é onde é a morada de Deus. Então, nesse aspecto que podemos classificar como 3 céus. Segundo subtópico, o céu conforme o ensino de Paulo.
O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Embora ele mesmo não se declara que foi ele, né? Os teólogos dizem que, por humildade, ele diz: conheço um homem que, fora do corpo ou não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, né? Então, mas a maioria dos estudiosos, né, diz que ali é o próprio Paulo falando dele mesmo. Que depois ele mesmo vai dizer que foi lhe dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse em relação às visões que ele teve. Então, ele mesmo acaba se entregando. Mas o comentarista, o pastor Zé Gomes, já disse: o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo Paulo como um lugar celestial, o lado dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17, Efésios 1, 3 e 20 e capítulo 2, versículo 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Glórias a Deus. Então a gente está aqui na terra, mas já com a perspectiva do céu, né? Como diz aquele hino, né? Da linda pátria estou tão longe, né? Então, né, como o compositor daquela melodia dizendo que está com saudade do céu. Aleluia. É assim que o crente tem que estar, pois já sabe que a sua cidade, conforme nosso textuário, né, está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia é clara nesse ensinamento a respeito do céu e a gente fica na Bíblia. Vamos atrás da tradição judaica, né? A gente pode até estudar e ver o que eles pensavam, mas o importante é o que está na palavra do Senhor. E essa divisão que vemos aqui de três céus é bem lógica, né? Céu atmosférico, céu espacial e o céu onde a habitação de Deus, onde Paulo foi até o paraíso. Terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo, por isso Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Hebreus 12:2. Então, interessante que Paulo sempre usa essas simbologias, né? De corrida, aleluia, de coroa, né? Da recompensa quando chega no final, né? Do atleta, glórias a Deus, ele combateu o bom combate, percorreu a carreira, guardou a fé. E aqui em Filipenses a gente leu, né? Quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E conclui, né, dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma maneira como estamos estudando nesse trimestre sobre jornada, nessa pista, né, que estamos percorrendo, esse caminho apertado, aleluia, mas no final é o céu para onde Paulo prosseguia para o alvo. Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus ele alcançou. Igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Seu alvo revela o resultado de uma nova vida, e por isso o crente se volta para as coisas do céu, né? Então não pensamos mais nas coisas que são de baixo, mas nas coisas que são de cima, porque nosso objetivo é chegar. Glórias a Deus. Hoje, infelizmente, o evangelho anunciado, né, por muitos, trata apenas de bem terreno, de ter, né? De ficar rico aqui na terra, de ser próximo, de triunfar. Mas o verdadeiro triunfo é chegar até o final da carreira e alcançar o céu. Aleluia, não pecar no caminho, não se embaraçar com os negócios dessa vida e obter uma coroa incorruptível. A coroa dos atletas nos dias de Paulo era de louro, era uma coroa de folhas que murchava, né? Não era um prêmio de ouro, de prata, era uma coroa que se estragava, né? Só era bonita na hora que ganhava, depois perecia. Mas a nossa incorruptível que nos aguarda, que é o céu, aleluia, que é viver eternamente com Cristo. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem esta nova realidade. Filipenses 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família
de Deus, né? Então nós temos uma nova cidadania. A nossa pátria não é aqui, somos apenas peregrinos. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido e transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:44, 1 João 3:2. Glórias a Deus. E o segundo tópico vai falar sobre a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Então, vamos vislumbrar um pouquinho mais sobre o céu. Primeiro subtópico, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme o Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu também, ora nós, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido, né? Então, algo que vai ser inaugurado, algo novo, algo que, como diz aqui, não existe nada precedente a ele. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança, segundo Pedro 3,13. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 25. Então Deus nos dará algo que não tem com que se comparar, né? A glória que nos está reservada, as coisas inefáveis, né? Que os apóstolos, que João viu ali, aleluia, foi revelada a ele. Glórias a Deus, ele não tinha nem como descrever, né? E a gente vê as suas descrições, quando ele fala sobre a cidade, né? Sobre o ouro, né? Os fundamentos da cidade, jaspe, cristal, então tudo aquilo que ele cita ali, eu imagino que era porque não tinha palavra para descrever. Eu creio que até coisa muito mais excelsa, aquilo que Deus está preparando para os vencedores, para aqueles que perseveram, aleluia, escolheram o seu Filho como seu Salvador. Aleluia. E o segundo subtópico, a linda cidade como a nossa nova morada. No versículo 2 do Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, né? Interessante que no texto diz que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus sempre quis tabernacular com os homens, ou seja, morar com os homens. Desde o deserto, né? Ele pede para Moisés fazer a sua tenda ali, né? Então, cada um tinha sua tenda e Deus também queria ter uma tenda ali, tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento temos Jesus, que é o Emmanuel, Deus conosco. Também ele habitou entre nós, louvado seja Deus. E lá no céu teremos a nova cidade, aleluia, que é o tabernáculo também, que é a habitação de Deus, para que more conosco, né? Não é só a casa dele, ele não vai morar distante. É a habitação para habitar junto conosco. Louvado seja Deus. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, a glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse 21, 22 e 23. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 24, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Então, também no texto aqui de Apocalipse diz, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, um lugar de habitação de Deus e dos santos. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade e o nosso novo lar criado
sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todos sempre. Glórias a Deus, né? Então, essa é a Nova Jerusalém. Embora Deus ainda tenha planos para a Jerusalém terrestre, antes disso, né? Antes do novo céu e nova terra, durante o milênio, a Bíblia demonstra que Jesus vai reinar de Jerusalém. Hoje, infelizmente, a gente está recebendo as notícias da guerra que está tendo ali, né? Já havia, né, todo aquele conflito do Hamas, do Hezbollah, mas agora o próprio Irã, né? Ele que outrora atacava de forma velada, né, através desses grupos terroristas, agora ele mesmo lança ataque contra Jerusalém. Então, a gente sabe que tudo está no controle de Deus, né, e aquela pátria existe até hoje, porque estão debaixo da promessa. Então, Jerusalém vai ter que existir durante, né, a tribulação, Deus, né, operando ali, dando juízo ao mundo, ainda salvando Israel, a igreja já arrebatada no céu, mas quando Jesus volta para salvar os remanescentes de Israel, ele volta com a sua igreja para reinar durante 1000 anos, e esse reinado, a sede do reino é Jerusalém. Embora o homem queira destruir, queira acabar com tudo, a gente sabe que a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente. Glórias a Deus. Mas aqui a gente já está mais à frente, né? Depois do milênio, já estamos agora no novo céu, nova terra e a nova cidade. Louvado seja Deus, que já é tudo novinho, pronto para ser inaugurado. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, céu, o fim da jornada cristã. Primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3, né? Então, Jesus prometeu, Jesus também disse, né, que ele não tomaria mais do suco da vide até que se cumprisse lá no reino. Lucas 14, versículo 15, né? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Em Apocalipse fala também sobre a boda do Cordeiro, né? Então, estaremos com ele, né? Após a vitória, né? Deus nos dá a vitória sobre a morte. Temos, após a volta de Cristo, né? Somos ressuscitados. Aqueles que já morreram em Cristo e os que estiverem vivos são transformados, recebem o corpo glorioso e vão para o céu, e lá, né, participarão do tribunal de Cristo e na sequência a boda do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz que onde ele estiver nós estaremos com ele, conforme João 14. E já lemos aqui em Apocalipse que ali será o lugar de habitação dos crentes, a habitação de Deus. Onde Deus estiver, onde Jesus estiver, estaremos também. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levítico 26, 11 a 12, Ezequiel 43, 7, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 7, 15. Em Levítico diz, morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão meu povo, e eu serei seu Deus, na nova tradução da linguagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, 26 e 54, Isaías 61, 3 e 65, 19. Essas coisas então não fazem mais parte do céu, né? Nenhuma tristeza, nenhuma dor, nem morte, nem pranto. Glórias a Deus, né? Então teremos a recompensa plena ali na presença de Deus. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Romanos 8, 21, que diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, né? Então tudo vai ser restaurado em Cristo e o mundo também será transformado. Terceiro subtópico,
O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço, ilimitada aprendizagem. Então, a gente viu no começo da lição que muitos têm concepções enganosas a respeito do céu. Você acha que vai ficar lá como anjo, né, com uma camisola, tocando harpa, e vai ficar sem fazer nada, né? Mas a Bíblia diz que, embora chama de repouso, mas é repouso de todo esse sofrimento, toda essa dor que a gente passa nessa terra. O pecado, né, da consequência do mal. Embora é chamado então de repouso, mas lá a Bíblia nos descortina em alguns textos que é a adoração, né, o serviço, né, servirão a Deus de dia e de noite, né, haverá aprendizagem, né, como diz aqui 1 Coríntios 3,12, então estaremos na presença de Deus em plena atividade, né? Claro que enfado não existe mais. Não existe mais essa carne do pecado, não existe mais a consequência do pecado, que é comer do suor, né? A gente vai estar em um corpo glorioso, transformado, semelhante ao de Cristo, conforme a Bíblia nos revela. 1 Coríntios 13,12 diz: porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Glórias a Deus. Então, nós temos a eternidade toda para aprender coisas maravilhosas no céu, né? Então, o céu é algo mais real do que a nossa realidade hoje aqui. A gente toca em algo, diz, não, isso aqui é real, eu estou sentindo, mas o céu é algo muito mais excelente do que jamais experimentamos, né? Coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nunca chegou ao coração do homem, é o que nos está preparado na eternidade. Glórias a Deus. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso, de descanso, é pelo fato que o crente descansará de suas fatigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Apocalipse 14:13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus 8:11 e Apocalipse 19:9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses 3:2, né? Então, coisas maravilhosas nos aguardam, né? Hoje apenas fizemos esse vislumbre do final da nossa jornada, mas ainda temos um trimestre inteiro para estudar sobre a caminhada. E na última lição a gente vai voltar a falar sobre o céu, que a gente vai falar sobre a cidade celestial. Glórias a Deus. Hoje só foi um spoiler, né? Que teremos até o final, para que a gente possa estar cada vez mais convicto dessa esperança, animados, aleluia, e avivados para chegar no nosso alvo, esquecendo as coisas que atrás ficam e prosseguindo para o alvo. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, João 3,12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Vamos dar uma última referência para orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 9:24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, até o versículo 27, Paulo nos dá esses conselhos e nos mostra a excelência da coroa que haveremos de ganhar. Ele conseguiu, né? Nós precisamos também perseverar até o fim, aleluia, acabar a carreira e guardar a fé. Glórias a Deus. A lição 4 é como se conduzir na caminhada, né? Então hoje a gente olhou para o final, mas vamos voltar a caminhar a nossa jornada
passo a passo, né? Vemos todas as dificuldades, né? Os perigos, mas também o auxílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo durante a jornada. Amém? Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tão inefável recompensa que nos aguarda. Nos ajuda a perseverar, Pai. Nos aviva, Pai, nos anima, Pai, aleluia, com o Teu Espírito Santo. Possamos estar, Pai, cada dia mais fazendo a Tua vontade, nos santificando, Pai, nos desviando de todo empecilho, embaraço que queira, Pai, nos bloquear ou nos fazer parar na nossa jornada e fazer desistir. Mas em nome de Jesus, prosseguiremos para o alvo, para recebermos uma coroa incorruptível. Abençoa, Pai, Teus servos, abençoa cada um do escola dominical, continua abençoando esse ministério, Pai, aumentando e avivando, Pai, em cada igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e eternamente.